Meus filhinhos, meus filhinhos. Por que está a dizer meus filhinhos? Ele está a falar com quem? O Espírito Santo está a falar com quem? Com os incrédulos? Não. Quem são os filhinhos? São os filhos de Deus, os que estão na presença de Deus. Meus filhinhos, está a falar conosco. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, ele é o próprio sacrifício, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus morreu para quem? Morreu para todos. Ele se sacrificou por todos. Amém? Quando uma pessoa, preste atenção, vai a um tribunal para ser julgada, o seu primeiro pensamento é achar um bom advogado para defendê-la. Quanto melhor o advogado, mais chance de vitória. Alguns vão para o tribunal confiantes, porém outros vão com medo e inseguros. Os sentimentos dependem em muito de quem irá representá-los e defendê-los diante do juiz. O papel do advogado é aconselhar o seu cliente, lutar pela sua absolvição no processo estabelecido. Entretanto, se há provas concretas de culpa contra o seu cliente, fica difícil convencer o juiz da sua o quê? Inocência. Assim acontece no contexto espiritual. Todos nós cometemos pecados, e eles estão patentes diante do justo juiz, que um dia todos iremos o quê? Comparecer. Por nós mesmos não temos como nos defender ou nos explicar diante dele. Indistintamente merecemos condenação. Então, todos precisamos do único advogado para essa ocasião, Jesus Cristo, o justo. Para ter um advogado, a pessoa assina uma procuração dando-lhe poderes para representá-la diante do juiz, ou seja, ela entrega a sua causa nas mãos daquele homem que entende das leis. Assim também todos precisamos do Senhor Jesus, o advogado. Ele agirá quando tem aqui somos, mas não faz diferença. Ele agirá quando entregarmos a ele o quê? Toda a nossa vida. Assim, ele assume todos os direitos e poderes sobre a nossa complicada situação. Só título para você entender melhor. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Deixa eu perguntar uma coisa. Para a pessoa ser curada na igreja, ela precisa se arrepender? Sim ou não? Para a pessoa ser liberta, ela precisa se arrepender? Para a pessoa receber a bênção de Deus em qualquer área da vida dela, em qualquer área, família, ela precisa do arrependimento? Não, não precisa. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nem todos que foram curados se arrependeram. Nem todos que receberam uma bênção de Deus estão arrependidos. Mas quando a pessoa manifesta a fé na palavra de quem? Ela é abençoada. Então, às vezes a pessoa tem esse pensamento: bom, eu fui abençoado, então eu sou de Deus. Não, nem sempre. Veja que a Bíblia fala dos 10 leprosos. Olha para cá, 10 leprosos. Quantos foram curados? Quantos foram curados? Os 10 foram curados. Quantos voltaram para se humilhar e se arrepender? 1. Os 10 foram curados, 9 não voltaram. Jesus inclusive indagou: cadê os 9? Não eram 10? Cadê os outros? Só você voltou? E Jesus disse:
você está salvo. Jesus disse que ele estava o quê? Porque só um se arrependeu, todos foram curados, nem todos precisaram manifestar o arrependimento, todos manifestaram a fé. Todos manifestaram a fé, mas só um manifestou o quê? O arrependimento. Deu para entender agora? Sim ou não? Entenda que para essa situação, para que o Senhor Jesus seja o nosso advogado, o que faz com que ele seja o meu, seu, nosso advogado, é quando há o verdadeiro o quê? Arrependimento. Porque quando nós já somos pecadores, nós já nascemos como pecadores, fomos formados no ventre das nossas mães, e desde então já somos, todo ser humano é pecador, todo ser humano carece da misericórdia e do perdão de quem? De Deus. Não tem um ser humano que seja imune, não tem um ser humano que seja justo. O único que foi justo, quem foi? Que em nada pecou. Amém? E por isso na cruz ele sacrificou, ele entregou a vida, ele deu o sangue por nós, ele foi o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula. Então somente ele pode pleitear a nossa causa, somente ele pode tomar a nossa causa diante de quem? Do Pai. Porque o Filho é o advogado. Quem é o Pai é o quê? Quem é? É o juiz. Entenda, todos nós, rico, pobre, todos nós, o bom, o mal, todos nós, brasileiro, português, indiano, africano, americano, seja o que for, todo ser humano, todas as nações, um dia estarão diante do justo juiz. E se você nesse dia não tiver um advogado, que é o Senhor Jesus, você está condenado. Eu estou condenado. Nós estamos condenados. Porque nós já viu aquela pessoa que está se acusada de algo que ela já sabe que ela está condenada? Porque ela realmente o quê? Poxa, realmente eu matei, realmente eu fiz isso, realmente eu fiz aquilo. Ela já sabe da sentença que ela vai o quê? Receber. Ela já sabe. Então nós por nós mesmos, pelos nossos pecados, nós já estamos condenados. Por isso precisamos do advogado justo. O juiz já tem. Do advogado. E esse advogado é o Senhor Jesus. Por isso que ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que, pastor, que todos estarão diante do justo juiz, que é Deus? Porque todas as almas pertencem a quem? Não lemos na semana passada? Quando ele disse assim: todas as almas são minhas, todas as almas pertencem a Deus. Então todos serão julgados. Mas quando há o arrependimento, você errou, você pecou, você falhou, durante a sua vida você fez muita coisa errada, de repente ontem você fez algo errado, de repente essa semana você falou que não deveria ter falado, você olhou com maus olhos, você falou um palavrão, de repente essa semana você fez algo errado, você tocou no dízimo, de repente essa semana você ficou com raiva de alguém, guardou mágoa. Mas quando há o arrependimento, ou seja, quando a pessoa diz assim: eu errei, meu Deus, eu confesso, ela não é como se diz, falsa, ela não usa uma máscara diante de Deus, ela assume, eu errei, meu Deus, eu errei, a partir de hoje, nunca mais eu quero cometer o quê? Eu quero cometer esse pecado. Nunca mais eu quero fazer isso. Pronto. Ali houve o verdadeiro o quê? Arrependimento. É como a pessoa está a conduzir e ela faz a curva. Ela está indo, digamos que ela está indo lá para a Pova. E no meio do caminho, lembrei de alguma coisa que eu esqueci aonde? Em casa, lá em Matozinhos. Aí ela faz o quê? Ela faz uma conversão. Ela faz o quê? Uma conversão. Quer dizer, ela muda de... Por isso que fala...
A Bíblia fala dos convertidos. O que é conversão? Conversão é você mudar de direção. Conversão é você se arrepender dos seus pecados. Agora, se a pessoa, de repente, ela não se arrependeu, foi só um remorso. Foi só um remorso, igual aquele marido que ele traiu a esposa, e ele, poxa, não deveria ter traído a minha esposa. Passa um dia, 2 dias, ele vai trair novamente. Deu para entender, sim ou não? Ou ele diz assim, poxa, eu não deveria ter sido tão grosso, tão bruto com a minha esposa, ter falado dessa forma. Passa 2 dias, ele vai falar de novo, porque ele não está o quê? Ele não está o quê? Ou filho desobediente, que a mãe fala assim, meu filho não faz isso, e ele vai e faz, ou fala, ou desobedece a mãe, aí ele diz assim, poxa, não vou mais fazer. Passa 2 dias, volta a ser desobediente, volta a ser rebelde. Ele se arrependeu? Olhe para cá, rapaz. Ele se arrependeu? Não se arrependeu. Deu para entender, sim ou não? E quando não há o arrependimento, essa pessoa não vai ter a oportunidade de ter o advogado. Quem é o nosso advogado? O nosso Senhor Jesus.